Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, audiência, sintonia, claro, aqui no nosso Canal 19, RTV Canal 19, feita para você. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Visão do Topo, um bate-papo de quem chegou lá. Lembrando você que o programa é inédito, vai toda terça-feira às 22 horas pro ar. Na quinta-feira às 22 temos aí a nossa reprise, né? Então, quero aí agradecer você pela audiência, pela sua sintonia e pelo carinho que você tem com a gente aqui do Canal 19. Toda semana a gente traz aí uma personalidade, alguém muito importante. Muito importante, é verdade. Ele é muito importante, estudamos juntos. Maurício Carneiro, tempo bom, anos 70 e 80. Seja bem-vindo, Maurício. Olha, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos, né, telespectadores e aos colegas aqui de hoje de debate na mesa. Bons tempos aqueles de saudade, porque talvez tenha sido as melhores etapas da vida. Melhor época. Não tinha boleto, né? Não tinha boleto, não tinha celular. Isso Estudamos né? juntos, eu e o Márcio estudamos juntos na turma do Colégio São Bento, né? Desde final da década de 70 até o início dos anos 80, e depois cada um seguiu, mas volta e meia a gente se encontra por aí. É isso aí, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre o Colégio São Bento, né? E quem passou lá sabe que foi o tempo da irmã Ana Luísa, irmã Antonina, irmã Eulália, né? Um tempo bom. Rogério, obrigado pelo carinho, né? Mais uma vez aqui na nossa mesa de debate, de conversa, de bate-papo aí, e um bate-papo de quem chegou lá, né? Obrigado ao Maurício aí por ter dado essa conversa com nós hoje, a Nayara aí do comercial e você que está na frente da batalha todo dia aí. Vamos lá. Pessoal, como a gente está acostumado a trazer, toda semana traz um pessoal aí, um nome, uma personalidade, né? Tivemos aí várias pessoas muito importantes. E hoje a gente trouxe aí o Maurício, um arquiteto, uma pessoa renomada também na cidade, já veio lá de linhagem do pai, né? E o pai hoje está com 90. O pai está com 94, quase 95 agora em junho. E ele foi o primeiro arquiteto. O pai foi urbanista. Fernando Carneiro foi o primeiro catarinense com título de arquiteto e urbanista e que voltou para cá, mas ele nascido aqui, registrado em Santa Catarina, ele é o primeiro que foi registrado por vários motivos. Assim, primeiro, ele estudou em Porto Alegre, ele é de 1931, ele foi fazer internato e tal, e fez escola de arquitetura, primeiro escola de engenharia, entrava naquela época, e depois eles eram, com a turma deles da época, foram os fundadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com a turma, a maioria de lá, né? Mas ele era o único catarinense lá no meio. E aí ele voltou. Ele formou em 54. Em 54, Criciúma sabe lá como é que estava, né? A gente sabe mais ou menos. Aí os colegas perguntaram, mas o que ele vai fazer lá de volta? Aí ele assim, não, lá é bom, né? Porque para quem terra de cego, quem tem um olho é caolho, diz ele. Mas em alguma coisa, não tinha ninguém, não tinha nada, tá tudo por fazer, por isso mesmo que eu vou voltar a ajudar. E então isso foi. E aí o que aconteceu? Ele veio para cá e ele foi nascido em Araranguá. 54? 1954. Ele veio para cá. Ele se formou em dezembro de 54, veio para cá em 55 e abriu o escritório já aqui, né? E começou a trabalhar com o cunhado dele, nascido... irmão dele. E assim foi. Claro que não, obviamente não. Então essa história resumidamente, e aí ele ajudou a projetar um monte de coisa. Não, e assim hoje ele tem, cara, tempo. Mas quais foram os principais? Ele só um detalhezinho, é que ele foi fundador de tudo que vocês imaginam da associação, inclusive do CREA. E durante um tempo o CREA de Santa Catarina não existia. Ele projetava com o registro do Rio Grande do Sul. Depois ele foi fundador aqui em 69 do CREA. Né, em Santa Catarina, em Florianópolis, como o único arquiteto daquela turma que fundou o CREA aqui. Então, e aí hoje... Faculdade não tinha de arquitetura em Santa Catarina? Em Santa Catarina não só tinha. Na época só tinha Porto Alegre, depois abriu Curitiba, era Rio de Janeiro, São Paulo, depois abriu Porto Alegre, eu acho, depois Curitiba, depois mais tarde Florianópolis, né, que é onde eu fiz lá. Tá. E só para concluir essa situação é que quando os arquitetos separaram do sistema CREA, dos engenheiros, eles fizeram o recadastramento de todos os arquitetos do Brasil pela data de formatura, né? E ele foi o primeiro de Santa Catarina, assim, e ele do Brasil ele ficou com o registro número 32. Dos arquitetos na época, não que ele fosse o 32º, mas os vivos naquela época ali, e inclusive deram para o Niemeyer na época, o Niemeyer ganhou o número 1 e ele é o número 32, ele tem o 32 até hoje. E qual é a obra marcante na cidade? Tem várias, né, que ele gosta bastante, assim, o Criciúma Clube.
O Criciúma Clube, a sede do Criciúma Clube, a estação rodoviária, né? O pai era uma escola que veio do modernismo, né, que foi estudando, que era uma novidade que tinha da arquitetura, que estava principalmente vindo da Europa no pós-guerra, que teve a reconstrução lá. Isso influenciou o mundo inteiro, o desenvolvimento da engenharia, da própria engenharia junto com a arquitetura, concreto armado e tal. Isso vai possibilitar um desenho das construções diferentes. E isso chega aqui através dele. Ele começa, os professores, alguns estrangeiros que ele pegou em Porto Alegre, amigos e colegas lá, ele vai se formando nisso e vai vir para cá, então ele traz tudo isso para cá, né? Então, por exemplo, ele gosta muito do Criciúma Clube. O Criciúma Clube é um projeto, primeiro que ele já foi convidado a ser presidente do Criciúma Clube na sua fundação sem ter sede, né? Que era a turma toda que pegou para fazer. Então ele foi o primeiro presidente, depois ele pediu para sair para poder cuidar só da obra, porque daí o clube tinha que fazer vários eventos para poder fazer a sede, a construção. Então o Rubens Costa foi o que era muito amigo, era primo dele também e tal. Nessa turma toda dos cardeais que ele chamava, eles pegavam a diretoria e ele tocou a obra. E aí a arquitetura do Criciúma Clube, ela ficou muito famosa no Brasil inteiro. Via gente do Brasil inteiro. Vê hoje ela é moderna. Exatamente. Assim, a questão dos balanços, o pilotis, tudo que tem elementos da pilotis, que a gente chama de coluna, aquele saguão de coluna, a escada em leque, né, em degrau balanceado. Mas essa ideia foi toda dele, assim, sim, toda pensado, concepção, toda a visão foi dele. Assim. Sim, porque ia adaptada ao terreno na época, porque o que tinha ali, né, era um terreno, era aquela encosta com a visão do matagal que tinha atrás, que tá até hoje, aquele mato preservado, o riacho, a posição da piscina, todo o projeto é dele. De 1960, o projeto, ele é fundado em 60, ele faz o projeto em 60 e ele inaugura em 61, 62, eu acho, a sede, né? Ou 62, é por aí. E aquilo ficou até pode hoje, ver, né? que mas o na Criciúma época não investiram, o Criciúma Clube não foi investido em reforma e ele... Não tem ainda obra. Porque usou muito o concreto. O principal que foi feito para ampliação da capacidade foi só o fechamento das varandas. Porque quem tinha, na primeira parte do projeto, ele tinha aquele varandão em volta na parte do salão. Ele pensou em tudo. Que dava para a piscina. Daí depois foi feita uma remoção daquelas esquadrias para aumentar a capacidade e colocada a esquadria pelo lado de fora. Mas assim, na época, fotos da construção e tudo que tinha, assim, a própria questão do projeto e os balanços, os vãos de engenharia, de arquitetura, tudo, tanto que na época não tinha que calcular isso aqui. Todo o projeto estrutural foi calculado em Porto Alegre, do pessoal que ele conhecia lá. Então é assim, o Criciúma Clube, a estação rodoviária também, que ele desenha em concreto armado, tudo que ele veio inspirado em umas pirâmides, ele tinha do México, e aí tem as pirâmides astecas de chão, então quem entra na rodoviária, que tem aquele teto e módulo todo chanfrado, é um desenho que vem de lá. Já estava moderno. Então, e daí tem muita coisa aqui, Cidade dos Mineiros, só para dar uns exemplos, a Igreja da Próspera, cara, né, a igreja, né, que era uma campanha, todo mundo brinca que cada mineiro ia dar uma telha, né, aí ele botou o telhado até no chão, mas também foi outra obra impressionante, assim, na época da construção só vem pirita em volta, só pirita em volta. O trem passava ali ainda, né? Passava ali, imagina. Então a Igreja da Próspera, tudo muito da década de 60. E outra coisa legal, bacana... É do teu tempo, o trem, né? Saindo da questão da arquitetura em si, do urbanismo, então, como uma coisa que também ele gostou muito de fazer, e reclama que deturparam, mas tem que entender um pouco, foi a própria cidade mineira, que a gente conhece hoje, né? O bairro Cidade Mineira Velha, que na realidade o nome era Cidade dos Mineiros, porque precisava dar moradia e dignidade para os trabalhadores, que não paravam aqui de jeito nenhum. As vilas operárias eram precárias, era uma extensão da própria mina. A cidade mineira ali foi... A cidade mineira, as primeiras casas todas, ele era todo formado, era uma cidade completa, com estádio, com escola, com centro comercial, passava o trem, e ela tinha um projeto modernista para a época também, de urbanização, em que a frente das casas dava para uma área verde e o acesso era pelos fundos. Então, a sala abria para uma área de convivência. Durante muito tempo ela funcionou assim. Depois o pessoal foi deixando invadir, ocuparam várias áreas e abriram ruas lá, e ela tá, mas o traçado original... E, inclusive, quem conhece lá todos os nomes das avenidas, era de todas as carboníferas que ajudaram a construir na época. Né? Tem a Avenida Cocal, a Avenida... Era grana, né? Então era assim, por quê? Porque como era muito precário as vilas operárias, o pessoal saía
Não aguentava no trabalho, ia embora. Porque a maioria era agricultores que vinham para cá, porque davam um salário um pouquinho melhor. Só que a condição não era boa de moradia, eles voltavam. Então, meio que para fixar essa mão de obra e para ajudar, o salário tinha que ser bom, a diversão tinha que ser boa e a moradia também. Então, aqui foi uma das primeiras experiências urbanísticas de Vila Operária, só que Vila Operária, ou uma construção, um bairro com influência do modernismo, do que tinha de melhor no mundo inteiro. Da Europa, das coisas que estavam acontecendo lá, né? Um projeto urbanístico diferenciado aqui. Então, são coisas... E para implantar algo tão assim moderno naquela época, ele teve algumas pessoas que não conconcordavam com essa situação, ou ele teve a liberdade de fazer... Nesse caso, não. Em outras questões de ter alguma coisa contra ou a favor... Não tinha Instagram, né? Não tinha. Na realidade, ele tinha que fazer. Como dizer, ele, né? Era uma maneira, ele trazia, ele era respeitado, ele foi se fazendo respeitar, né? Também, né? E trazendo e tal. E aí tinha também, conhecia as pessoas da época que iam financiar, né? E os próprios construtores da época, bastante interessantes, que eram os dois principais da época aqui, o Jorge Friedberg, o Jorge Friedberg pai, da construtora Cres Silmense, que ainda escrevia Cres Silma com ESC, né, que foi do pioneiro. Então, ele era muito ligado à mineração. Ele era casado com uma irmã do meu pai. Ele é cunhado do meu pai. Né? E o irmão dele também era da construtora, sócio, o Mário da Cunha Carneiro, na parte administrativa e tal. Então, esses dois. Mas eles foram os pioneiros da construção? E foi que influenciaram ele fazer arquitetura. Por quê? Porque o pai gostava muito de terra também. Ele gostava de botar a mão na terra. Até hoje ele gosta de botar, de plantar e tal. Ele tinha uma terra em Araranguá, tinha agronomia, tinha um monte de coisa. Pensou em agronomia. Só que ninguém fazia projeto aqui. Não tinha quem fizesse. Os próprios engenheiros de mina que tinha, eles arrumavam uma planta, 2 tipos de planta para a turma, para as casas, planta baixa das casas, e copiavam as fachadas de revista da Argentina, muito Art Deco, coisa assim, né? E saíam copiando fachada para fazer, o cara escolhia assim. E aí, quando ele vai influenciado a estudar e voltar, ele volta com visão totalmente nova, e aí ele moderniza tudo. Então, as casas são diferentes, tudo fica diferente a partir de 55 para cá, né? E ele ficou praticamente 15 anos trabalhando sozinho até chegar ao segundo arquiteto. Muito bem, estamos aí no nosso bate-papo. Ele fala, fala ou não fala? Esse Maurício Carneiro fala bem. E esclarece aí o tempo bom, né? Que Criciúma era pequena, mas se vivia feliz, né? E aí, com a arquitetura do pai dele bem mais moderna e que já implantava um projeto futuro aqui para a cidade. Então, eu quero te lembrar que o nosso podcast vai pro ar toda terça-feira às 22 horas e reprise na quinta-feira às 22 horas também. Então, não sai daí que a gente está voltando em seguidinha com Maurício Carneiro, e aí a gente vai falar um pouquinho das obras dele. É isso. O que ele puxou do pai, o que ele trouxe hoje para nossa cidade e região. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. É pra todo o Sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do Sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Para você que procura um ponto comercial no centro de Criciúma, de excelente qualidade para seu escritório ou até mesmo na área da saúde, temos uma opção na Rua Anita Garibaldi, perto do Combo Atacadista. Salas amplas, totalmente reformadas. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Uma ótima oportunidade para você no bairro São Simão, uma casa ampla para morar ou investir, totalmente reformada. O imóvel conta com 2 construções no terreno, podendo fazer até 5 kitnets para aluguel, uma grande oportunidade de investimento. Condições facilitadas. Este imóvel está disponível para aluguel ou venda. Agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel.
Excelente oportunidade para você. Kitnets Container no bairro Ana Maria. Ótima localização ao lado da Via Rápida. Totalmente mobiliada. Dormitório, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Excelente oportunidade para você. Kitnets Container no bairro Buenos Aires, perto da área industrial, a 5 minutos da Próspera. Totalmente mobiliada, 1 ou 2 dormitórios, cozinha, banheiro, deck privativo e churrasqueira. Todas essas vantagens com preço promocional a partir de R$ 1.200 mensais. Essas ofertas você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Olá, gente! Aqui é o Kleber. Estamos de volta aqui na RTV com o TV Kleber Carros, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. RTV, avisa lá! Muito bem, obrigado a você que está ligadinho aqui no nosso bate-papo, né? O nosso Visão do Topo, um bate-papo de quem chegou lá. E o Maurício chegou lá, né? Passamos aí os anos 70 e 80 estudando junto. Claro que hoje ele é muito bem posicionado na cidade, um renome também. Claro que tem o sangue do pai. E a gente vai falar um pouquinho sobre as obras atuais do Maurício, né? Uhum. O que está marcando a cidade para daqui a alguns anos a gente lembrar que foi o Maurício que fez. Bom, isso é bacana, né, também porque talvez seja no sangue mesmo, mas era o tipo de coisa que eu sempre gostava de fazer. Quando eu fui fazer os nossos testes vocacionais no Colégio São Bento e tal, né, eu tinha mais aptidão para esse lado, gostava de ir na obra, de brincar em obra, de fazer esse tipo de coisa. Então, acabei me interessando, me inscrevi para arquitetura, fiz. E até foi uma surpresa pro pai. O pai achou que ia ser dentista. Até a última hora eu falei que ia ser dentista, depois desisti. E fui. Mas não me arrependo, assim, porque gosto de fazer, né? Acho bacana que a gente possa contribuir de alguma forma. Formação onde? Então, aí nós terminamos aí basicamente em 1984 no São Bento, em 85, e entre 85 e 89 na Universidade Federal de Santa Catarina. Já tinha ali, sim, já tinha desde o de 77, 76, 77, já tinha ali. E eu estudei de 85 a 90, a 89, na realidade, vim embora, né, para começar a trabalhar, já no final fazendo um pouco de estágio para lá e para cá. Fiz estágio em Florianópolis também, dos escritórios bons ali, dos nossos professores. E depois aqui, daí em 91, eu me inscrevi no intercâmbio do IAEST. O IAEST, para quem não sabe, é a maior empresa de intercâmbio de estudantes do mundo. Eu me inscrevi durante o ano 90 e fui selecionado em 91. E na época, 90, 91, o ponto que a gente estudava naqueles 5 anos de lá e tal, o que tinha mais moderno acontecendo em arquitetura e urbanismo era Barcelona, e aí Barcelona é fantástica até hoje, né, que era Barcelona em função das Olimpíadas que eu tenho em 92. Então tinha o mundo inteiro, estava com atenção para lá em todos os sentidos. E aí eu me inscrevi para lá para fazer intercâmbio, consegui o intercâmbio, que a gente trazia alunos para cá e a gente ir para lá, e eu fui. Eu lembro que eu viajei na semana da decisão da Copa do Brasil, não vi o Criciúma ser campeão, ouvi pelo telefone. E aí fui para lá, fiquei um tempo, fiquei uns 4, 5 meses lá de estagiando e aprendendo, voltei e comecei a trabalhar, né? Foi uma época bem ruim. E aí esse negócio do sangue e tal, bem ruim que eu digo é porque foi bem na época do Collor, que o Collor acabou com o dinheiro, ele enxugou a economia e não tinha dinheiro para arquiteto, não tinha dinheiro para pagar a conta, quanto mais para fazer projeto. Então foi uma época bem assim difícil. E aí, todo mundo, na época eu já tinha até bullying e não sabia o que era, né? Porque os meus colegas de universidade diziam, tu já tá feito, teu pai é arquiteto, tu vai chegar lá e tal, agora tu vai tocar os projetos. Quando eu me formei, cheguei aqui, os projetos foram acabando e foi recuperado praticamente 1 ou 2 anos depois, em função daquele momento da economia. E aí eu tive que me virar. Então, assim, primeira coisa foi fazer um intercâmbio, que eu já estava me programando para ir e queria ir. Aí eu cheguei lá, quando eu voltei, o pai bem empolgado, professor de História da Arte e tal, e arquiteto e tudo, e perguntou o que eu tinha achado de mais legal lá na minha viagem, ele esperando que eu falasse, obviamente, de tudo, de arquitetura que eu tinha visto, e eu falei para ele assim, computador. O que eu vi de mais legal lá, que é o futuro aqui, é o computador. E foi em Barcelona, no escritório, eu fui lá, eu fui lá para pedir estágio, por uma indicação de um amigo daqui que conhecia ele, e aí ele disse, vou
eu não tenho trabalho, nós vamos entrando em férias agora, nesse período e tal, mas eu comprei um computador, tenho um treinamento da turma, se tu quiser assistir. E aí de manhã eu ia para um serviço e à tarde eu ia para outro. Né, que era aprender e ter contato com o computador. Voltei para cá no final de 91 e falei para o pai. E aí, na época, nós encomendamos um computador, que na época montava tudo daquele jeito, vinha de onde a gente não sabe, e chegava aqui, né? E comecei a trabalhar. Monstro, né? E comecei a trabalhar. Não, até tinha uns monitores pequenos, já coloridos, 14 polegadas, mas não tinha nada no Brasil, né? Tudo tinha que ser importado. Mas não tinha muito projeto, muita para essa área, né? Não tinha nada. Não tinha uma IA, né? Nem pensar. Não tinha nada impressora. Disso, né? Não tinha impressora. Era tudo da mente, tudo da cabeça, você botava, dormia, acordava com a ideia. E daí assim, o que acontecia? Então, resumidamente, é legal contar essa história dessa passagem, porque a gente desenhava tudo à mão, desenhava à mão na caneta, né, a lápis, o que fosse, botava e depois botava o papel vegetal por cima e desenhava nanquim. Esse era o processo. Com o computador, o que nós fizemos? Eu conseguia desenhar no computador e imprimir em impressoras matricial. Quem sabe que é aquela que faz rec, tec, de formulário contínuo. Então, eu imprimia aquilo em pedaços, porque não cabia todo o projeto, às vezes conforme a escala, colava com durex e aí botava o papel vegetal em cima e passava nanquim. Então, o que aconteceu? Eu eliminei dentro do escritório uma etapa importante, eu comecei a ganhar tempo. E aí comecei a modelar, né, e modelar tudo as maquetes 3D com o AutoCAD, na época não tinha, que tinha nada hoje, e comecei a modelar em XYZ, porque o AutoCAD ele permite isso, então tu cria tudo em XYZ sem ter visão de 3D. Eu olhava de vez em quando para ela e voltava, porque não tinha nem espaço para fazer múltiplas visões na tela do computador, eu estou falando de 1992. Então eu modelava uma casa, um prédio em 3D, em XYZ, renderizava com os programas que tinha. Cada renderização de uma imagem levava mais de 4 horas. Eu deixava renderizando, ia para casa tomar banho, jantar, voltava para salvar em disquete, o que fosse, e desligar a luz do escritório. Fazia isso direto. E aí eu comecei a vender serviço, porque eu comecei a fazer para o escritório, mas estava pelado, porque não tinha mais serviço, o Collor tinha acabado com tudo. E eu comecei a ir nas construtoras e tal, com alguma relação, comecei a vender maquete, comecei a vender serviço e tal. Tenho que agradecer, obviamente, muito ao arquiteto Nivaldo Hipólito, que foi o pioneiro aqui na parte de arquitetura, nessa parte, foi o Nivaldo, e o Nivaldo me ensinou tudo que ele sabia na época, e eu aprendi com ele, fomos indo. E aí, o que acontece? Não tinha impressora colorida, não tinha nada, obviamente. Então, o que a gente fazia? Com o monitor, com a foto da casa, da maquete que a gente tinha ali, que hoje todo mundo baixa aí no Instagram, na época era na tela, eu ia com uma máquina fotográfica normal dessa disparadora, com filme, ASA 400, que a gente chama, né? E com o disparador no escuro. Não podia queimar. Não, e fotografava a tela e salvava. E depois mandava revelar no Zappellini, onde fosse ali, e pegava o álbum com as fotografias das imagens e entregava para o cliente. Então aquilo foi tudo novidade, ninguém fazia isso naquela época. Nós fomos os primeiros a fazer. E aí tem toda a história. Começamos a projetar um monte de coisa para supermercado, para construtora, para toda. Aí o mercado foi aquecendo, a gente foi trabalhando. Angelone. Muito Angelone, mais de 20, 30 projetos. Angelone, Altoff, Manente, Castanhete, Rosso. Nós temos um supermercado muito, concessionárias, quase todas nós atendemos aqui nesse tempo todo. Né? E aí, mas chega assim, da cidade, hoje em dia... Na realidade, teve 2 momentos importantes assim, de projetos que eu gosto muito já da gente junto, que é a Vila Francione, em São Joaquim, a Vinícola Vila Francione, em São Joaquim, né? E o próprio santuário agora em Sara, todo o complexo do santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus em Sara, né? E basicamente um em 2002, um começou em 2002 e outro começou em 2012, 10 anos depois. Então... Na época que nós fizemos a vinícola, né, que o doutor Dilor Freitas, de saudosa memória, veio contratar a gente, convidou para fazer um projeto que ia ser magnífico, como foi. E aí ele perguntou se a gente ia fazer, se sabia fazer. Eu disse, não, vamos resolver, nós vamos atrás. Então estudamos muito, pesquisamos muito. E quando ficou pronta,
Um jornalista especializado em vinhos de uma revista de São Paulo veio e escreveu um artigo, uma reportagem dizendo que aquilo ele chamou da Catedral do Vinho. Era o título do texto dele. E aí ele descreveu tudo aquilo lá, o cenário que ele teve, assim, bem emocionante. O cara estava emocionado também, assim, né? Da arquitetura. E aí eu já tô acostumado a contar isso. Eu não sabia disso. E aí ele chamou de Catedral do Vinho e aí tinha as... que é um dos melhores. E que tem as parreiras são todas cobertas com a telinha branca por causa do granizo, e ele imaginou que era um monte de freirinhas indo para missa de manhã. Então ele escreveu um auê assim muito legal daquela reportagem. E eu assim, quando é que eu vou? Que honra, né? Quando é que eu vou poder fazer uma catedral de novo? Né? Pelo menos vamos fazer uma pro vinho, né? E aí 10 anos depois vem o convite para fazer o santuário, né? Que daí, além de começar como santuário e tem tudo lá, hoje ele é basílica, quer dizer, Basílica Menor. Ele foi levado à Basílica Menor, então ele é a casa do Papa aqui na nossa região, né? E é a coisa mais linda, né? Uma ideia sensacional. Então, assim, esses 2 projetos, assim, de tudo, mas são 2 com bastante, da minha parte, com participação minha, junto com o pai também, mas com bastante desenvolvimento da minha parte, são os 2, assim, que tenho bastante orgulho de ter feito. Eu não sabia também que você que fez a vinícola e o santuário. Que eu também acho o santuário um espetáculo. Bonito, Maurício, como é que... Porque hoje o santuário ele passou a Basílica Menor e é a casa do Papa no Brasil, aqui, né? Na nossa região, né? Em Santa Catarina, porque só tem a única Basílica. O pessoal vem todo visitar, o pessoal vem todo... E me diz, mas como é que foi, né? Como é que foi, Sim. Qual o primeiro passo disso? O primeiro passo é interessante, assim, porque ele começa com uma ideia da dona Ana Giassi de doar uma terra para a igreja, já, né? E essa conversa eu estava vendo já desde a época do bispo Dom Paulo de Conto, que acabou ficando lá. Então ela queria doar, que não sabia o que fazer naquele terreno, era um terreno que eles tinham. E é uma história muito bonita, porque foi a primeira terra que eles compraram, depois que eles saíram de lá. Lá onde é o santuário hoje? Eu acho que é onde ele nasceu ali, né? Exatamente, e ele deu aula. Não sei se ele nasceu ali, mas o que acontece é que ali no Morro Bonito tinha uma escola. E a escola era toda de madeira, ele dava aula na frente da escola e atrás eles moravam. E ela fazia pão e fazia não sei o quê, e tinha uma cozinha atrás e tal. E eles imaginavam tal. Então eles moravam por ali, mas a terra não era ali. Então, eles estavam ali e moravam junto com a escola. Aí ele começa a fazer o comércio dele, que todo mundo conhece toda a carreira do seu Zefiro, o que aconteceu, né? Então, quando eles começam a comprar terra, que eles podem comprar o primeiro terreno, a primeira terra que eles compram é lá. E é justamente essa terra que ela guardou, não vendeu, compraram vários, fizeram o que fizeram na vida, todos eles, o grupo, a dona Ana e o seu Zefiro, e a família toda. E aquele terreno ficou guardado para isso. Foi o primeiro que eles compraram. E ela ia e falou, vou doar para a igreja em agradecimento. Legal. Então, depois já estamos chegando aí no finalzinho do primeiro bloco, né, Edinho? A gente vai falar bastante sobre o Sagrado Coração de Jesus e a Basílica Menor, né? E é uma obra muito legal, ponto turístico aqui na nossa região, e o Maurício vai detalhar daqui a pouquinho, após a gente voltar do intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. É pra todo o sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do sul e no coração do nosso povo. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Avisa lá, RTV está no ar. Morar bem faz a diferença. Residencial Jardim dos Lírios. Ótima localização ao lado da Via Rápida, no bairro Ana Maria. Apartamento com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço e vaga de estacionamento. E esse imóvel está disponível para aluguel. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Se
Se você procura uma sala comercial ampla com ótima localização, você encontrou. Localizada no edifício Portal das Flores, aqui no bairro São Luís, na Avenida Luiz Rosso. Uma área de crescente valorização e excelente visibilidade. Sala ampla com a opção de ampliação com um mezanino. Disponível para aluguel ou venda. Para mais informações, ligue 48 996 39 0024 e agende uma visita. Nosso atendimento é 24 horas. Essa oportunidade você só encontra aqui, no Plantão do Imóvel. Olá, aqui é o corretor Wellington e eu estou muito feliz em trazer essa oportunidade para você. Eu estou aqui na Grande Santa Luzia, no Residencial Jardim União, com apartamentos de 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, vaga de estacionamento e as condições de pagamento. Você que sonha em sair do aluguel, paga aí aluguel de 900, 1.000, 1.200 por mês, eu tenho a oportunidade certa para você. Prestações a partir de R$600 e entrada a partir de R$1.000. É isso mesmo, R$1.000 de entrada e você para de rasgar dinheiro todos os meses. Entre em contato comigo, o telefone está aqui na telinha. Não tem sábado, não tem domingo, eu atendo você a qualquer horário e qualquer dia. Pode ser até feriado. Entre em contato, ligue ou mande o WhatsApp e vai ser um prazer atender você. Olá, aqui é o corretor Wellington com mais uma grande oportunidade para você. Estou aqui na Grande Rio Mena com esta casa maravilhosa de 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro. Temos uma garagem embaixo, mais um porão. Também temos uma edícula com churrasqueira e eu te dou até a mesa do churrasco, já prontinha, tá? Toda gradeada, embaixo a base tudo em pedra. Um terreno de esquina asfalto, tá? Bem localizado para você. E as condições de pagamento? 30% de entrada, o restante em até 120 meses no boleto. Também aceitamos seu automóvel, seu terreno e seu imóvel, apartamento. Entre em contato, o número está na telinha. Ligue e agende uma visita, será um prazer te atender. Olá, gente, sou Fátima Guimarães e quero fazer um convite todo especial para você. Toda sexta-feira, às 22 horas, aqui na RTV Criciúma, o programa Fátima Guimarães e os meus convidados ilustres. Moda, beleza, cultura, turismo, entretenimento, tudo para você. Sexta, 22 horas. Avisa lá! Muito bem, estamos de volta aí com o nosso bate-papo, Visão do Topo, um bate-papo de quem chegou lá. E olha só que legal, olha que a gente descobriu aqui, trazendo o nosso convidado Maurício Carneiro, né? Olha, ele projetou aí o Sagrado Coração de Jesus ali e uma obra que é inexplicável, né, Maurício? É um marco, né? Vai acontecendo na vida da gente, as coisas assim, como diz o bispo, é propósito, né? É tudo providência, né? Não é muita coincidência. Mas, continuando ali, o que a gente meio fez uma introdução no bloco anterior, é que, então, eles tinham, a família Giassi, a dona Ana, principalmente, seu Zefiro, eles tinham como meta de doar aquilo para a igreja. E aí não sabia o que fazer, uma casa, uma coisa de recuperação, um lugar de retiro e tal. E aí o Dom Jacinto, quando veio, ele era muito devoto do Sagrado Coração, e aí tem aqui também o Apostolado da Oração, uma turma que no dia que ele tomou posse, eles entregaram um quadro para ele e pediram, vamos construir um santuário, vamos construir um local para o apostolado do Coração de Jesus. Ele ficou com aquilo na cabeça, começou a conversar, ele foi juntando uma ideia em outra, e resultado que resolveram fazer. E aí, nessa época, eu não tinha tido contato ainda com eles. O pai já tinha feito projeto lá no início para o seu Zefiro, a casa do Zefiro em Içara é projeto do meu pai, o primeiro supermercado de Içara também era projeto dele, né? Então já se conheciam de muito, muito tempo atrás.
E aí as coisas vão dando volta. Então, o Dom Jacinto pediu ao Padre Bento, que estava envolvido na paróquia de Santa Bárbara, mas ele estava já em tratativas para fazer um curso de mosaico em Roma e tal, e ligado às artes, estudando arte já. E perguntou, quem pode fazer o projeto? Eu tenho um projeto do santuário, nós temos que levar, nós temos a ideia, alguém tem que fazer projeto. Aí ele entrou em contato com outro amigo nosso, que vai acontecendo, que é o Mano D'Agostinho, construtor, empreiteiro, que também ia na missa e tal, e ele chegou, o Padre Bento, mano, quem é que tu indica assim, assado, que nós precisamos, o bispo está pedindo. Aí o Mano, daquele jeito dele, né? Ele assim, vai lá falar com os carneiros lá, já fizeram de tudo, né? De igreja, já fizeram coisa, deve fazer isso aí também, né? Com os outros, vamos lá. E aí toca o telefone, o Mano assim, falando, e estou aqui com o Padre Bento, ele pergunta, vamos conversar. E aí aí o Mano D'Agostinho, com a esposa dele, na época, na casa dele, fez um jantar, estava ele e a esposa, fui eu e a minha esposa, Dom Jacinto e o Padre Bento, só nós 6, e aí que eu fiquei sabendo de quem que era o terreno. Já estava doado. Já estava tudo certo, mas eu não sabia de nada. Nós não sabíamos onde era, o que era, como é que ia ser, qual era o tema, e aí começa uma história. Então conversamos, era da família Giassi, era um negócio que eles estavam doando, mas nada que eles iam doar, tudo ia ser campanha, e a gente deu um tiro no escuro total, assim. Não sabia se ia dar certo, qual era o tamanho que ia ser e nada. Então começamos a trabalhar, digo, não, vamos entrar nessa aí, vamos ver, vamos fazer uma proposta, vai que dá certo, e assim começou. E aí a primeira coisa que foi bacana disso aí tudo, em função do Sagrado Coração, que é o Sagrado Coração na dor, né, e tudo isso que a Bíblia traz, ele era temática lá, e aí eu fui perguntar, qual é o tema do santuário aqui? Porque todo tema tem santuário, todo santuário tem que ter, às vezes tem uma coisa, aí não, o tema é a paixão de Cristo, é o último momento dele, da quinta-feira santa, vamos dizer assim, daquele momento. Tem lá também as 15 estações, né? Tudo tem, não? E daí, então todo o plano diretor do terreno inteiro, que ele tem 13 hectares e meio, né? Ele é todo pensado em função dos últimos momentos de Cristo até a ressurreição, né? Então o que acontece? Tu chega lá e daí com a assessoria do Padre Bento, mais o que a gente já conhecia, mais literatura, mais história da arte, tudo tu vai atrás e tu começa a projetar. E aí entra o trabalho do arquiteto para fazer isso. Então, plano diretor. Nós temos que mapear o terreno. Nós fomos lá, era um milharal, era mato, capoeira e um milharal lá em cima, onde é o santuário hoje, né? Não, o santuário vai ser aqui, o topo mais alto, e nós vamos fazer um caminho até chegar aqui. E o que é esse caminho? É o caminho dos últimos 5 dias, 3, 4 dias de Cristo ali. Então ele começa lá no estacionamento lá em cima, onde depois nós temos um auditório, que foi feito depois, mas ele começa com o Jardim das Oliveiras, que é um jardim lá com oliveiras mesmo, que vieram as mudas, a dona trouxe vieram de Jerusalém. Aí tem a capela do Getsemane, que é uma capela, que foi projeto do Fernando Carneiro, eu pedi para ele fazer, que era por quê? Porque assim, faz do teu jeito, faz ela completamente modernista, a única coisa que nós vamos fazer, ela só tem 2 portas de entrada, onde tem vitrais da condenação de Cristo e tal. Ali a pessoa vai deixar o carro, vai chegar a pé, chegou e começa por aqui, e ali tá a condenação, tá a cena, e é um lugar que ele ora sobre a pedra, chorando sangue, todo aquele drama que tem ali. Então ela é uma capela na arquitetura, ela não tem janela. Ela só tem 2 portas, uma de entrada e uma saída, ela não tem abertura, ela é escura, e ela só tem um vitral no teto em forma de olho de gota, assim, onde está os anjos entregando o cálice e a cena do Cristo embaixo ali, né? Feita em escultura, toda sobre uma pedra fundamental também. Tem muita história para contar ali. Então, mas essa capela de Getsemane, ela é o início da Via Sacra, e aí depois nós temos a Via Sacra Dolorosa. Aí chega na Praça de Nossa Senhora. Praça de Nossa Senhora é uma praça redonda, porque é o início da igreja, é Nossa Senhora com os 12 apóstolos. Então ela tem um pergolado para botar rosa, para botar aqui a símbolo de Nossa Senhora. Aí em volta da praça ela tem os 12 esculturas. Atrás de cada escultura tem 12 palmeiras que vieram de Jerusalém. Então tudo está pensado. E aí tu vai fazendo as estações todas até chegar... E mais outras complementares que vieram depois, a da ressurreição, as promessas de Cristo, tudo relativo à temática e às pessoas que tiveram uma relação ou descreveram alguma coisa e a paixão pelo coração de Jesus. E aí quando chega lá em cima, nós temos a Capela do Senhor Morto, né, que ela está lá, onde está a imagem dele. Aí tivemos que fazer um velário do lado, porque o pessoal já estava acendendo vela por tudo, a gente já estava acendendo vela na porta do santuário. E aí fizemos o santuário. E aí o santuário, só para concluir, acho que isso é importante dele, depois teve a Casa do Peregrino e tudo, né, ainda tem obra lá. Eu ainda tenho projeto que nem começou a ser feito. Né, o portal de entrada, tudo aquilo é pensado. Assim, o projeto foi feito em 2012, quase todo ele, a primeira etapa, e foi construído de 2013 até 2017, mais ou menos. E estamos ainda inaugurando coisa
até hoje. Mas quando chegou na parte do santuário, eu cheguei, nós vamos fazer um santuário modernão, legal, como é que é? Lá em Fátima é grandão, lá no Vaticano tem a sala da audiência, é um negócio bonito, de arquitetura contemporânea. Daí Dom Jacinto assim, não, a humanidade já está muito assim hoje, eu quero uma coisa mais tradicional, eu só vou pedir 2 coisas. Que o santuário tenha forma de cruz latina, a planta dele em cruz latina, e tu use o arco. Porque o arco é tradicional, e o arco tem 2 elementos que são retos, é a ligação do homem com o céu, então ele é simbólico na história da humanidade, além de um elemento estrutural interessante. Aí nós assim, tudo bem, já começou a ficar difícil. Por quê? Porque se tu vai fazer uma coisa toda nova, tu tem uma certa liberdade de criação. Ali tu tá amarrado a um negócio que, o arco é usado desde antigamente. Tá cheio, simples. Tá cheio de igreja de arco. Que é uma coisa católica, né? Então, o que nós temos assim? Tudo bem, nós vamos fazer a planta em cruz latina, capacidade definida para 2.000 pessoas sentadas, mais ou menos. Era isso aí, 1.500, sei lá. E 2 a 3.000, tudo em pé. E vai ter arco. Aí nós botamos um arco de pilha lá. Só que o arco está ao contrário. Assim, então, quem olha aquilo lá e bate foto e pode mandar para o mundo inteiro, não vai ter outra obra igual aquela ali. Por quê? Vai reconhecer. Porque o arco é usado de outra forma. Então, a gente fez os arcos soltos. Tem arco de concreto, tem arco de 9, 10 metros de altura, paredes de concreto, e o arco lá em cima solto da estrutura. Então, ele é solto. Inclusive, nos vitrais, né, onde normalmente o pessoal faz o arco da janela e o vitral está dentro, o nosso dentro é fechado de alvenaria e o arco está em volta, ele forma um outro arco vitral em volta. E esse desenho, essa composição toda, ele tornou aquele projeto um projeto único no mundo. Tu pode bater foto e mandar, que não vai ter um parecido, tu não vai te enganar. Ele não vai ser confundido com outro lugar. E é isso que a arquitetura é bacana. Então, tu usa um elemento tradicional, tu usa coisa tradicional, mas tem que saber usar de uma forma proposital nova. Interessante. Alguns anos, Maurício vai ser lembrado por conta disso. Sabe lá. É muito lembrado, né? Porque a estrutura não tem como. Porque o Maurício teve que ser muito bem estudado, né? Muito estudado. Que é bom tu falou, sair ali com a ordem do bispo para ter alguma coisa. Quem chega lá e olha aquele jeito que está hoje... Tu conhece todo, né? Conhece todo. Não, a gente é obrigado a estudar, obrigado a conhecer, né? E quem chega lá hoje não imagina assim, né? Inclusive, eu fiz um livro. Eu fiz um livro, tem que escrever um livro depois, né? Fazer filho e plantar árvore, tem que fazer o livro. O meu primeiro livro que eu fiz foi do Santuário. Ele é um e-book, né? Ele não está editado ainda porque ficou pronto no ano passado. Foi um projeto, inclusive, que apareceu, que a minha filha, Helena, estava se formando em design e ia fazer o trabalho de graduação dela, e ela fez a editoração eletrônica todo o planejamento visual do livro. Aí eu escrevi, passei as fotos para ela, ela fez e saiu o livro. Foi fácil, porque, falar bastante. E aí estamos contando a história ali. Então, assim, tem fotos lá que o Neca Dal Ponte fez ali de Sara, sensacionais. Ele tem um acervo fantástico. É que tu olha lá e chega, mas que bonito isso aqui e tal, mas tem um gesso na cúpula. Mas nós temos foto montando a estrutura metálica da cúpula, que tem um tambor, de vão de 15 metros. Ela chega até a cruz em cima, ela vai a 33 metros de altura. Aquela cruz, só a cruz de ferro lá em cima tem 3,20 metros. Tá, ela é mais que um pé direito qualquer, só a cruz que está lá em cima, né? Então tudo é grandioso, né? E não tinha dinheiro para nada, era tudo doação. Então, para montar os arcos, a gente fez o seguinte: a gente concretava no local os 2 pilares do arco, e o arco nós fizemos uma caixaria no chão, fizemos uma pré-fabricação na obra, com um guindaste. No final de semana, o pessoal dos guindastes aí paravam, a gente pedia emprestado, o cara ia lá, montava, eles soldavam, e isso foi feito em todo lá. Então, se tu olhar bem detalhadinho, numa emenda do arco tem um negativo. E é por isso, porque os arcos foram montados todos numa pré-fabricação para poder ganhar dinheiro, tempo e ganhar a ajuda de todo mundo que pudesse colaborar. Então, teve muitos colaboradores, tem muita história, né? E aí tu chega lá e olha daquele jeito, dá a impressão que foi nada. E aí eu te pergunto, né, Maurício? Chega lá e olha aquela obra, mas eu fui responsável por isso. Mas isso é bacana, mas isso tudo bem, a gente já... É porque ela é diferenciada, mas isso não é porque é lá. Eu entro numa casa, eu entro no supermercado, que eu vejo que está funcionando, que está planejado, que o pessoal gosta, que não está dando problema, que não tem problema. A gente sente uma satisfação também. É claro que lá é um projeto diferente. Como eu comentei da Vila Francione, é diferenciado. Qual é a chance de eu vou fazer uma vinícola outra vez na minha vida? Pode ter, mas igual àquela, não. Porque o Dr. Dilor, quando fez, ele assim, eu tenho essa terra, eu quero fazer vinho, e eu sei que o meu vinho não vai ser o melhor vinho do mundo, porque eu não tenho terroir para ser o melhor vinho do mundo aqui. Mas eu vou fazer a melhor vinícola do mundo
que for possível hoje eu vou fazer. E aí nós pesquisamos para ser assim. Então, ela é todo um sistema de gravidade, que era uma tecnologia toda nova que estava fazendo para não precisar bombear o vinho, para não sair o tanino da semente. Então, tudo que nós estudamos para o santuário, a gente estuda para o vinho, a gente estuda para um supermercado. Tu tem que estudar, senão não sai direito. E talvez a receita do sucesso é estudar. Tá. Trazendo agora para... Que obra você faria em Criciúma para deixar a marca do Maurício daqui a alguns anos? Não sei. A gente já colabora de várias formas. Eu já tenho algumas ali, né? Mas assim, algo diferente como o santuário, que salta os olhos quem chega lá. O que tu gostaria de deixar marcado em Criciúma, na cidade, na região? É difícil. Essa pergunta realmente é muito difícil, porque se me perguntasse lá antes de 2002 se eu queria fazer uma vinícola, eu nem imaginava. Se me perguntasse antes de 2012... No santuário jamais ia imaginar. Então a gente não sabe, o desafio vem. Eu digo, falando aí do santuário, né, a história que ele está comentando ali, né? E do início, né? Porque é ali que é o jogo, né? Claro. A temática a esposa do... nós temos o Jace, a dona Ana. Para mim, aquilo ali foi o... Muito legal. O que teve de reunião... Doar, mas ela não só doa isso aí, porque sabe que... Tem que motivar. E motivar e trabalhar e o padre Wander, que foi o batedor de bumbo, até hoje ele é nisso, né? Muito bom, assim, para poder motivar, para organizar a turma, para dar, né? Então tinha equipe toda, nós fizemos várias reuniões, tinha muita campanha, fizemos muita missa lá na chuva, a pedra fundamental, a missa foi em cima de um caminhão, entendeu? Então era assim, era só barro, então era... muito rápido também, né? Ele está falando 2002, 2013, cara. Sim, e o mais rápido... Pra agora é muito rápido. Foi de 2000... tem muitos fiéis, né? É muito devoto, assim, vem de e o mais rápido ainda de orgulho para mim, vamos dizer, desta obra, foi o reconhecimento como basílica, porque não é qualquer conversa. Transformar. Então, tu vai lá, se tu pegar a definição de basílica, o que ela tem importância, por que ela é elevada, qualquer edifício nesse sentido, ela tem que ter muita importância histórica, porque nós ainda não temos tanto isso. Nós verdade, não é a cultura, né? É um local de muita peregrinação, está começando agora, mas não é comparado a outros lugares, ou de relevância arquitetônica, plástica e artística. Quando tu junta esses três, e isso tudo não é brincadeira. Foi feito um dossiê em latim e mandado para Roma, ele é analisado lá com tudo que tem aqui para ter aprovação, não é assim, né? Tem todo um processo. E isso ser aprovado e ser confirmado, isso aí já é o atestado. Por isso nós vamos ter que trazer outra vez. Com certeza ele vai contar de outra obra. Estava falando uma coisa, eu tive um restaurante na BR, lá em Araranguá, e às vezes nós atendia 10 ônibus subindo para Aparecida ou lá do Rio Grande do Sul. Aí tu começa, eu depois um dia falando com o padre Wander, eu falei assim, tu sabe o que tu fez? Muda toda a economia, tu vê que mudou tudo, até as ruas ali. Inclusive agora, né, não sei quando é que o programa vai no ar, mas por agora estamos gravando, vai ter um encontro aqui a respeito do turismo religioso na nossa região em função disso tudo, porque entra numa rota muito grande de interesse. Maurício, muito bom, cara. Muito bom te receber aqui, né? Matar saudade, lembrar os velhos tempos do São Bento. Desculpa ter falado E assim, parabéns pela obra, né? Muito legal. Com certeza, você há muitas décadas para frente e o teu trabalho vai ser lembrado. Ótimo, que bom. A gente fica feliz, obrigado pelo convite e sempre é bom conversar sobre qualquer assunto aí que vocês queiram. A arquitetura é mais apaixonante ainda. Cidade também, então isso é bacana. Parabéns pelo programa de vocês e por tudo que vocês estão fazendo também pela cidade. É isso aí. Chefe, um grande abraço aí. Obrigado, Maurício, por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Mas foi um prazer. Nossa, foi umas histórias assim que a gente vai levar para a vida. Tá bom. Mayara, obrigado, viu? Obrigada também. Muito bem, pessoal. Nós, infelizmente, chegamos ao nosso final do nosso bate-papo, né? Aprendemos muito aí com o Maurício, né? E com certeza você vai falar para muita gente e vai começar a visitar depois dessa explanação ali do santuário, você vai lá ver de perto como realmente foi construído. Então, muito obrigado pelo seu carinho, estar conosco até agora. Lembrando que o nosso net vai toda terça-feira às 22 horas e nas quintas-feiras às 22 horas o nosso reprise. Então, claro que se assim Deus nos permitir, nós estaremos na semana que vem aqui no nosso bate-papo. Um bate-papo de quem chegou lá. Forte abraço, avisa lá!
todo o Sul, esporte, cultura, informação. RTV, a emissora do Sul.